Beleza. Vamos lá. Então, aqui agora, né, eu quero fazer algumas observações para a gente continuar aqui, tá? Observações é chamar atenção para algumas particularidades. Então, a primeira delas aqui, né, é a questão da notação, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, estou usando, posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tem livros que eu opto por usar final 2 inicial um, mas no próprio livro do livro texto nosso aí, ele opta por colocar o seguinte, né? Pelo fato de que eu não uso relógio, eu uso um cronômetro, então o tempo inicial é zero. Então tem um bendito zero aqui associado ao início. Então, alguns livros optam por colocar assim, ó, posição final é igual a posição inicial, lembrando que o tempo é zero, mais a velocidade vezes o tempo. E para continuar a brincadeira, ele falou assim, bom, então eu não preciso do 2 aqui, só eu lembrar que R, sem índice nenhum, é sempre final. E tudo que tiver zero é inicial. Então, alguns livros vão fazer isso, tá? Vão colocar, né, essa anotação. E aí, por exemplo, o sorvetão, como é que fica, né? Final, inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2, né? Então, final, tira o 2. Inicial vira zero. R0, velocidade inicial, que aí agora tem a aceleração, então a velocidade inicial, né? E ela vai mudando com o passar do tempo, porque está acelerado, né? Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, né? E aí vai, tá bom? Então essa é a minha primeira observaçãozinha. É a cor da grama, tem que tomar cuidado. Lembra da história do burro, tá? Sem ofensa. B. B é uma observaçãozinha mais chata. A questão importante que a gente pode se deparar aqui são com gráficos. Aí é matemático. E eu quero trazer aqui, né, noções do que que informações a gente tira desses gráficos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pegar é essa aqui. Se eu quero marcar a posição final, então, olha só, a posição final, ela depende do tempo, ela é uma função do tempo. Então, eu posso pensar, né, escrever ela desse jeito, que nem lá na matemática a gente faz, né? A função R2 do tempo é dada por R1 mais a velocidade vezes o tempo. Lembrem que a velocidade aqui, nesse caso, nessa equaçãozinha, ela é um valor constante. E a posição inicial é um valor constante. Dado o meu problema, ó, eu estou saindo daqui e estou indo para lá. Dado o meu problema, a minha velocidade é constante e a posição de onde eu saí é um número que não vai ficar mudando com o passar do tempo. É de onde eu saí e acabou. Então, também é um valor constante. Então, essa função que está ali, ela só depende, né? A única variável, a única coisa que vai variar ali, né? É o próprio tempo, tá? Então, se a gente bater o olho nisso daqui, a gente vê que ela é uma função que a gente chama de função de primeiro grau, né? Ou seja, é uma reta linear. Tudo que é linear é reto, tá? Então, se eu fizer um gráfico, né, desse cara que está aqui, como é que é a função de primeiro grau? Ah, está aqui, né? Só que aqui é a posição final em função do tempo, em função do tempo. Então, tem várias, né, formas. Vou fazer uma reta geral aqui, que vai vir na minha cabeça, tá? Então, vamos supor que essa função seja algo assim, ó. Ela pode ser assim. Ah, por que você desenhou ela com a rampa para cima? Você poderia ter desenhado ela com a rampa para baixo. Isso, poderia ter desenhado ela com a rampa para baixo. Poderia ter saído do zero. Poderia ter saído do zero, né? Enfim, mas vamos olhar aqui o caso geral e depois a gente, né, generaliza, tá?
Vamos supor, né? Vamos supor, né? Vamos pegar alguns pontos em particular. Que ponto é esse cara que está aqui, ó? Eita, ele não gosta quando eu faço bolinha. Esse ponto que está aqui. Olha, esse ponto que está aqui é a posição num instante t igual a zero. Né? Então, isso é aquela questão de coordenadas cartesianas. A abscissa aí, né? São as abscissas. Né? São as coordenadas. Então, quanto que vale o tempo para esse ponto aqui? Eu venho aqui, jogo aqui para baixo. Ah, esse cara aqui, ele não gosta quando eu faço bolinha. Não. É tempo t igual a zero. Né? Então, qual é a posição no instante t igual a zero? Uai, t igual a zero é o início. Então, quer dizer que essa posição que está aqui é o valor de R1, verdinho. É a posição inicial. Né? Quando a gente pega uma função de primeiro grau, né? A gente escreve ou f de x, né? Cuidado com esse negócio, né? F de x é igual a x mais b. B é onde a reta corta o eixo vertical. Aonde que a minha função está cortando o eixo vertical? Nesse ponto verdinho que está aqui. Compara esse cara com esse cara. A e B, constantes. A é uma constante, B é constante, R1 constante, V é constante. A é quem multiplica a variável x. V é quem está multiplicando aqui a variável t. Então, se a gente for fazer uma analogia aqui, né? A é a velocidade e o B é a posição inicial. Tá? Legal, Hugo. Então, se você está falando isso para mim, o A, B é o que a gente chama de coeficiente linear, é onde que corta, e o A é o coeficiente angular da reta, ou seja, a inclinação. Quer dizer, então, que a velocidade é a inclinação? É. Então, se a inclinação, esse camarada que está aqui, ó, está inclinado assim, para cima, tá? A inclinação aqui, né, é a velocidade. Para cima é positivo. Isso aí é uma questão de função trigonométrica, a função tangente, tá? Pascal, né? Pitágoras, tá? Não vou entrar em detalhes, não. Uma coisa que a gente tem que saber aqui é que se tiver para cima, inclinação, ela é positiva. Se tiver para baixo, a inclinação, ela é negativa. E se tiver na horizontal, não está inclinado. É zero. Então, está para cima aqui, então a inclinação é V, e mais ainda, eu tenho outra informação. Ela está para cima, então a velocidade ela é positiva. Então, eu poderia ter feito, né, outras retas que está aqui. Poderia ter, por exemplo, feito isso. Nossa Senhora. Que reta, hein? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Aqui a inclinação é negativa. E, portanto, a velocidade, ela é negativa, ou seja, menor do que zero. Né? Velocidade positiva, velocidade maior do que zero. Tá? Aqui, nesse caso particular, a posição inicial é esse cara que está aqui. Né? Hugo, Oi. no caso, velocidade negativa só vai querer dizer que está indo no sentido oposto do nosso referencial, não É é? a minha próxima observação vai ser essa questão de sinais, tá? Deixa eu falar um pouquinho dos gráficos e depois eu vou conversar com vocês a respeito do que é positivo e negativo na física. E tem a ver exatamente isso com o que você está falando. Tem a ver com sentido. Sentido, sim, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Mas o que é positivo e negativo?
eu que escolho. Para cima é positivo, beleza, acabou, você escolheu para cima positivo. Então, tudo que tiver para cima, indo em direção, né? A palavra, a gente costuma dizer em português, indo em direção a, mas não é em direção, é no sentido, desculpa, para cima, né? Vai ser positivo, mas se tiver qualquer coisa para baixo, contrário ao que você determinou, o que você disse que era, né? Então, se tiver qualquer coisa para baixo vai estar no sentido contrário, que você determinou, portanto, vai ser o quê? Negativo. Beleza? Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, com mais calma. Beleza? Jóia. Então, essas questões aqui de inclinação é super importante. Vamos ver como é que seria, então, agora o gráfico, agora quando a gente tem aceleração, é o sorvetão. Então, agora o sorvetão, R é igual a R inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais sobre 2. Constantes. Posição inicial, de onde você saiu. Velocidade inicial é um valor constante, é a velocidade que você tinha naquele instante em que você disparou o cronômetro. Né? A aceleração é constante, porque nós só estamos considerando os casos de aceleração constante. Quem é a variável aqui é o tempo de novo. Né? Então, o R final, a posição final, ela é função do tempo. Tá? Agora, olha só, lembrem dessa equaçãozinha aqui, ó. Né? F de x ou y, né? Igual a x ao quadrado mais bx mais c. Olha só, c, um valor constante, que não multiplica a variável, ou seja, não tem x. B, um valor constante que multiplica a variável com o expoente 1. Né? Quando é 1, a gente não coloca, né, o expoente. Aí depois uma outra constante, vezes, né, a nossa variável x, né, que é a função aqui, né, ao quadrado. Então, aqui a gente tem a mesma coisa, olha só. A gente tem, né, colocar uma constante, que não multiplica a variável. Quem que é a variável aqui? O tempo. Uma outra constante, que multiplica a variável com expoente 1. E aqui, A é constante. Pega uma constante dividido por 2, é outra constante. Então, uma constante que multiplica quem? A variável com t ao quadrado, ou seja, é a mesma função, ou seja, é uma função de segundo grau, não é isso? Beleza? Uma função de segundo grau. E qual é a cara dessa curva aqui? É uma parábola. Então, se a gente fizer o gráfico agora aqui do sorvetão, né, o R2 em função do tempo, tem várias formas de desenhar a parábola aqui. Né? Como eu tenho também várias formas de colocar uma reta. Então, eu poderia desenhar uma parábola assim, ó. Cuidado, isso não é a trajetória, não é o movimento, não é o desenho do movimento no espaço. É a função, posição em função do tempo, tá? Beleza? Só para lembrar, então, coisas de... Esses caras que estão aqui, ó, são as raízes, né, da equação de segundo grau. Aí, quais são as raízes? Ah, Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, todo mundo dividido por 2 vezes o a. Né? A gente não vou ficar colocando aqui. O que é importante a gente colocar é o seguinte, tá? Para um dado ponto, aqui, por exemplo, né? O que é a velocidade? Antes, a velocidade é a inclinação da reta. Aqui agora tem a aceleração. A aceleração vai mudando ponto a ponto. Se eu pego esse ponto aqui, a reta tangente que passa por aqui está assim. Está com uma inclinação para baixo. Então, aqui significa que a velocidade nesse ponto, nesse instante, nessa posição,
né? A inclinação é negativa, portanto, a velocidade é negativa, menor do que zero. Quando ele chega aqui, nesse ponto que está aqui, né? Cadê a reta tangente aqui? Bem aqui, ele está na horizontal, não tem inclinação. Aqui é um ponto em que a velocidade é zero. Quando a gente vem para cá e pega um outro ponto aqui, agora a inclinação, a reta tangente, está para cá. Opa, inclinação positiva. Então, a velocidade aqui é positiva. Então, isso significa o quê? Professor, Sim. como que eu poderia traçar um referencial aí Bom, nesse caso? o que é referencial para você? Ah, tipo, da posição inicial em relação à posição final, sabe? Para poder estabelecer a questão Então, do aí, negativo e do olha positivo. só, aonde que tá? Eu não desenhei aqui, mas eu vou fazer aqui, ó, né? Não é que é um referencial. Referencial, cuidado. Referencial você escolhe no começo do problema. Referencial tem a ver com espaço, não no tempo, mas no espaço. Aonde eu vou colocar a minha referência? Aqui no espaço, ó, é a tela do computador e eu localizei minha posição, tá? Agora, olha só, eu não consegui desenhar aqui, mas eu vou redesenhar isso daqui para deixar mais claro para você, tá? Então, esse cara aqui é o meu R2 em função do tempo, que é o T, tá? E se eu tivesse algo assim, ó? A função, tá? Aqui. Então, de novo, tá? Aonde é o instante t igual a zero? Aqui, ó. Essa é a minha origem, né? Não é um sistema de coordenadas que eu estou colocando aqui. É também um eixo de coordenadas cartesianas, mas aqui eu estou representando quem? Né? Posição e tempo. Não é a posição no espaço. Então, não é coordenada x, y, z. Né? É como a posição varia no tempo. Então, é um gráfico matemático. Na origem do meu sistema aqui, é onde que a gente tem o quê? O zero, não é isso? Né? Aqui vale, né? Aqui o tempo é igual a zero. Aqui eu começo a contar o tempo. Para a direita, positivo, para a esquerda é negativo. Por que eu sei que para a direita é positivo? Porque eu coloquei a seta aqui, ó, apontando sempre para o lado positivo. E a posição positiva é para cima no meu gráfico. Eu poderia ter desenhado o gráfico de um modo diferente. Mas qual é a nossa definição de posição inicial? Posição inicial é no instante que tudo começa, onde eu disparo o meu cronômetro. Então, qual que é a posição inicial aqui nesse meu gráfico? Vale isso. Essa é a minha posição inicial. Ah, aqui onde que seria o... Ah, então faz isso, ó. Vai lá em cima. Vê aonde que esse cara aqui vai cortar. Né? E a posição inicial desse meu desenho estaria aqui em cima. Entendeu? Entendi, professor. Tá? Então vamos voltar aqui um pouco à questão da interpretação dos gráficos aqui, ó. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Né? Aqui a inclinação é negativa, quer dizer que a velocidade é negativa. Depois desse instante, vou marcar, dar um nome para esse instante aqui, ó. Vou chamar esse cara aqui de T', né? Ele está com a velocidade negativa. Chegou em T', a velocidade é zero. Velocidade zero, que significa o quê? Que ele parou, está parado, não tem velocidade. E a partir de T' para frente, né, a velocidade passa a ser positiva. Então, o que isso significa? Velocidade negativa. Estou indo num sentido, paro e vou no sentido contrário. Então, o movimento desenhado aqui, né, a interpretação desse gráfico, é algo que está indo, parando e voltando. O mais importante aqui é entender que num gráfico de posição pelo tempo, tá, a inclinação é a velocidade. Tá? A inclinação aqui está variando. Ela é negativa, zero, depois ficou positiva. Ué, se a inclinação variou, quer dizer que a velocidade está variando. Ela é negativa, ficou zero e ficou positiva.
Então, está variando a velocidade. Tem que variar. Por quê? Porque tem a aceleração, né? Se a aceleração é zero, a inclinação é sempre, todo o tempo, é a mesma inclinação. Isso é uma reta, tá? Beleza? Então, eu posso ter parábolas diferentes. O que a gente sabe de função de segundo grau? Então, a parábola ela tem uma concavidade. Concavidade para cima, concavidade para baixo. Então, aqui é o que a gente chama, né? A concavidade é essa. Aqui é concavidade, enquanto que aqui a concavidade está para baixo. Então, aqui, vamos dizer assim, para cima do gráfico, né? Para o lado positivo, né? Então, aqui, né? Para cima, lado positivo. E aqui está contrário, lado para baixo é negativo, né? Isso aqui para baixo. Então, para cima e para baixo é relativo. Calhou que é realmente para cima e calhou que é realmente para baixo. Então, concavidade para cima, para o lado positivo, né? O que eu preciso de ter? Quem é que determina se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo? Olhando para a minha função. É o A. É um parâmetro, né? Ou a constante, que multiplica a variável ao quadrado. Tá? Então, concavidade para cima, né? Aqui no nosso gráfico, a calhou de ser A também aqui, né? A, né? Aqui é A de aceleração, aqui é A lá das aulas de matemática. Costuma usar A, né? Então, aqui a aceleração é positiva. Aqui a concavidade é para baixo. Aqui a aceleração é negativa. Tá? E aí a gente vai... Mais uma avaliaçãozinha de gráfico e aí a gente vai voltar nesse caso aqui, ó, tá? Em particular. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, olha só. Né? Num gráfico, né, sem aceleração, né, é uma reta, posição vezes o tempo. Tem concavidade? Não, é uma reta, então não tem aceleração. Tem aceleração, virou parábola, tem concavidade. Quem que é a concavidade? A aceleração. Aceleração para cima, desculpe, concavidade para cima, aceleração positiva. Concavidade para baixo, aceleração é negativa. Pontos, inclinação da reta tangente nos pontos é a velocidade. Estou tirando informações qualitativas. Quanto que é a velocidade? Eu tenho que fazer a conta, mas eu sei que ela é positiva do lado direito, ela é zero no ponto ali onde não tem inflexão, onde a curva está tendo, né, está fazendo uma inflexão, né, e negativa do lado de lá. Tá? Então, eu sei qualitativamente como é que funciona. E aí, né, agora partindo para as velocidades, né? Agora, olha só, né? Aqui eu tenho a velocidade em função do tempo, como eu disse para vocês, ele é igual a posição quando não tem aceleração. É a mesma função, né? Então, agora, se eu tenho velocidade final igual a velocidade inicial, né? Mais a aceleração vezes o tempo, né? Então, essa é a minha equaçãozinha. De novo, ela é muito parecida com quem? Muito parecida não, ela é idêntica, né? Uma constante não multiplica ninguém, uma constante multiplicando a minha variável, né? Então, esse cara que está aqui é algo que varia em função do tempo. Vamos fazer um gráfico dele. Ah, esse cara aqui, de novo, é uma reta, porque é algo muito parecido com f de x mais o quê? Igual a x mais t. Então, agora aqui eu tenho velocidade final em função do tempo. E esse cara aqui é o tempo. Então, eu posso ter várias formas de... Posso ter um gráfico assim,
Poderia ter desenhado ele passando pela origem, né? Eita. Poderia ter desenhado ele assim. Poderia ter desenhado ele assim. Poderia ter desenhado ele assim. Esse caso particular aqui, quanto que vale a velocidade? A velocidade muda com o passar do tempo? Não, horizontal. Então, esse caso é o caso do quê? Que a aceleração ela é zero. A velocidade é constante. Quem multiplica a variável aqui é a velocidade. E nesse gráfico que estava aqui, né, em que a velocidade é que multiplica a variável na função do primeiro grau, ou seja, quem desempenha o coeficiente angular aqui é a velocidade é a inclinação, ou seja, é o coeficiente angular. Quem que é o coeficiente angular aqui agora nessa equação? É a aceleração. Então, num gráfico de v pelo tempo, sou meio perfeccionista aqui, não fica muito legal, mas, né? Aqui, a inclinação é quem? Quem que é o coeficiente angular aqui? É a aceleração. Nesse meu desenho, do jeito que eu fiz aqui, a inclinação é positiva. Então, nesse caso particular desse meu desenho, a aceleração é positiva. Tá? Cadê a velocidade inicial? A velocidade inicial no tempo t igual a zero. É o meu coeficiente linear da minha função de primeiro grau, onde o eixo, desculpe, onde a curva, no caso não é a curva, é uma reta corta o eixo vertical. Né? Beleza? Então, aqui é igual ao caso lá, só que aqui, caso anterior da posição, né? Só que aqui a inclinação é a aceleração. Tá? Última observação. Né? Num gráfico de velocidade vezes o tempo, será que tem como a gente descobrir quanto que a gente andou naquele intervalo de tempo? Tem. Tá? Vou redesenhar aqui. Ó. Velocidade, função do tempo. Então, essa é a curva. Coloquei para cima porque fica mais fácil para desenhar, tá? Mas pode ser para baixo, pode ser na horizontal, não importa, tá? Então, quanto tempo? Minha pergunta seria, né? Eu saio daqui do zero com uma velocidade inicial V1. Tempo dispara, pronto, a velocidade vai aumentando. Até chegar um certo tempo t, que eu vou chamar de t' para não confundir com o tempo t. E aí, quando eu chego lá no tempo t, claro, minha velocidade foi aumentando com o passar do tempo. Então, eu tenho aqui uma velocidade final v2. Isso ocorre enquanto eu estou andando. Pergunta é, quanto que eu andei desde a hora que eu disparei meu cronômetro até esse tempo t' aqui em que eu marquei? Eu tenho que jogar na formulinha, tem que jogar na equação. Não, quero saber como a gente calcularia o quanto eu andei olhando para o gráfico. Né? Então, num gráfico de velocidade por tempo, o espaço percorrido é a área embaixo da curva. Como é que é isso? Vocês sabem calcular a área? Eu posso dividir essa figura aqui em duas partes, por exemplo. Posso pensar que esse cara aqui é um retângulo. Né?
Aqui um retângulo e aqui um triângulo, né? Certo? Então, se eu pensar aqui, né, a área do retângulo é o quê? A área do retângulo seria base dele. Quanto que é o tamanho dessa figura que está aqui? Vai daqui até aqui. Então, de 0 até t', então o tamanho dele é t'. Seria base vezes a altura. Quanto que é a altura dele? V1. Beleza. Qual que é agora a área do triângulo lá de cima? É base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Triângulo? Quanto que é a base dele? É esse tamanho que está aqui, de novo. Quanto que é? É igualzinho, né, do retângulo. Então, é t' vezes a altura. Quanto que é a altura dele? É esse camarada que está aqui. Quanto que é esse tamanho? Ora, se aqui é V1 e aqui em cima é V2, então esse tamanho daqui até aqui é V2 menos V1. Dividido por 2. Beleza? Então, qual que é o espaço total percorrido? Né? Então, a minha posição, né? O meu espaço percorrido, o meu deslocamento, o ΔR, vai ser a soma dessas áreas. Como é que é a soma dessas áreas aí? Só somar. Vamos colocar aqui. V1 t' igual a... Agora que vamos abrir esse camarada aqui, vai ser igual. Né? Mais... Olha aqui. V2 t' sobre 2. Menos... Quem que vai multiplicar aqui agora? V1 t' sobre 2. V1 t', V1 t'. V1 t' menos V1 t' sobre 2. V1 t' sobre 2. Mais V2 t' sobre 2. Joia, vamos fazer o seguinte. Para ficar mais claro. Vamos admitir, então, morreu, tá aí. Tá? Essa é a resposta. Vamos admitir que a velocidade inicial seja 0. Professor, não dá para simplificar esse final aí, colocando tem evidência, que aí viraria área de trapézio. Daria direto. A área do trapézio, mas eu não estou preocupado com a área do trapézio, não. Eu estou preocupado, espera só um pouquinho. Eu quero chegar na equação, qual que é? Qual é a posição quando a gente tem aceleração? É o sorvetão. Então, eu quero mostrar para você que a área disso daqui tem que ser o sorvetão. Entendi. Irmã, se eu admitir, então, aqui, ó, que a velocidade inicial é igual a 0, sair do repouso, né? O meu deslocamento ali, como seria isso? Ué. Saindo aqui, ó. Aí não seria um trapézio, né? Seria só um triângulo. Fica mais fácil da gente enxergar e aí vocês vão ver o que eu quero mostrar para vocês. Porque do contrário, tem que usar cálculo. Então, aqui eu estou tentando mostrar geometricamente. Né? Então, esse camarada que está aqui agora V1 é 0. Então, aqui eu tenho que V2 t' sobre 2. Mas quanto que é a velocidade? Nem precisava, tá? Mas quanto que é a velocidade final? Olha, a velocidade, ela é função de quem? Da aceleração. Velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Quanto que é a velocidade final? A velocidade inicial agora aqui é 0, então é a aceleração vezes o tempo. Então aqui, V2 é a aceleração
vezes o tempo linha, vezes t' dividido por 2. Quanto que dá isso aqui? A t' ao quadrado sobre 2. Então, esse camarada que está aqui é o meu sorvetão para o caso particular. Posição inicial, 0. Velocidade inicial, 0. Quem que sobra? A aceleração vezes o tempo ao quadrado por 2. Vamos voltar aqui, o caso em que não tem velocidade, no caso em que a velocidade inicial ela não é 0. Vamos ver? Só porque aqui eu queria simplificar a minha álgebrazinha. Voltando aqui. Paga. Nesse caso aqui, quanto que é V2? É a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Não é isso a função? Então agora, V2 aqui é o meu deslocamento. Vai ser igual V1 t' sobre 2 mais V2, quem que é? V1 mais a aceleração vezes t'. Vezes t', todo mundo dividido por 2. Vai sendo um E. Então, agora é só abrir esse cara. V1 t' sobre 2. Agora, V1 t' sobre 2. Mais V1 t' sobre 2. Deixa eu puxar todo mundo para cá, que apertou. Aí, ó. Essa é a vantagem de estar aqui na lousa digital. E agora o outro termo, A t' vezes t' dividido por 2. A t' vezes t'. A t' ao quadrado sobre 2. V1 t' sobre 2 mais V1 t' sobre 2. O meu deslocamento é V1 t', meio mais meio, 1. Né? Mais A. Opa, de novo é o quê? É o sorvetão mais completo. Com a posição inicial igual a 0. Tá? Então, para a gente determinar, para a gente encerrar essa parte, né? Metade da aula. Só trazer isso um pouquinho. Então, o que num gráfico de velocidade vezes o tempo a gente tem? Velocidade vezes o tempo, né? A inclinação agora é a aceleração. E a área embaixo da reta é o quê? É o deslocamento, é o quanto você andou. Tá? Então, ó, cuidado. Então, num gráfico de velocidade por tempo. Essas são as informações qualitativas e também dá para fazer a conta da área quantitativamente. Eu tenho, então, o quanto eu desloquei. Num gráfico de posição por tempo, a inclinação é o quê? É a velocidade. Tá? E nesse caso eu tenho, na verdade, né, duas situações. Quando eu não tenho aceleração, a posição em função do tempo é uma reta. No caso em que eu tenho uma aceleração, agora eu tenho uma parábola. E uma informação para as parábolas é o quê? Concavidade para cima, aceleração positiva. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Beleza? São várias observações, claro, mas a gente tem que ter bastante noção de matemática, de função, né, gente? Isso aqui, né, é a aplicação daquela matemática. Eu concordo com vocês, assim, mas minhas aulas de matemática só ficavam no f y igual a x ao quadrado, eu não sabia nem para que servia. Então, eu acho que realmente, assim, tem um problema nas aulas de matemática, que é ficar muito no abstrato, tá? Eu acho que um professor dessas coisas, principalmente, né, ele tinha que estar usando exemplos concretos o tempo todo. Eu estou usando aqui, aplicando, né, essa matemática, né, de funções de primeiro e segundo grau, às equações da cinemática. Existem outras situações em que você tem, né, outras condições na natureza, ou até mesmo, né, em
processo de linhas de produção e tal, tudo mais, que, né, as coisas funcionam de modo linear, as coisas funcionam de modo parabólico, tá? Então, o cara lá da matemática poderia muito bem pegar, e quando estiver ensinando isso, falar assim, não, olha aqui, ó, vamos chamar A de aceleração, vamos chamar B de velocidade inicial, vamos chamar X de tempo, e vamos aplicar isso aqui numa equaçãozinha, por exemplo, lá da física, da cinemática, da descrição dos movimentos. Não precisa entender agora o que significa essas coisas, mas, estão aplicadas. Isso já vai ajudando todo mundo, né? O aprendizado da função por parte do aluno, né, na aula de matemática fica mais consistente e ajuda o camarada que vai usar isso lá na frente, né? Então, falta, né? Falta. Mas não é nada complicado. Porque a gente tem que entender um pouquinho das coisas que estão acontecendo aqui. Mas até agora, isso é coisas são básicas para a gente poder aplicar, né? Vamos ver se eu consigo, nesse final dessa aula, chegar onde eu preciso chegar. E a terceira observação importante que eu prometi falar é a questão de sinal, tá? Então, sinais, né? Ou seja, né, o que é positivo? Né? Na física. Isso tem a ver, tá, com a natureza vetorial, vetores, direção e sentido, tá? Vamos usar, por exemplo, o caso em uma única dimensão, tá? Vamos supor, agora eu estou falando de espaço físico. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, realmente, né, um chão. E tem um camarada, o que quer que seja, andando aqui. Gostaram, meu amigo? Então, aqui ele vai andar, por exemplo, com uma certa velocidade, né? Tal, e eu quero descrever o movimento dele, né? Então, como ele está andando em linha reta, né? Uma única dimensão, só uma reta, né? Eu posso pegar e falar assim, ó, vou marcar a posição inicial dele agora aqui, ó, e vou dizer que ele vai andar ao longo dessa linha reta, que não ficou tão reta assim. Só que, a partir dessa posição, eu posso me estender para a direita e também para a esquerda. A posição inicial dele, naturalmente, vai ser a posição em que a coordenada dele vale zero. Então, onde eu coloquei minha referência. Por exemplo, a minha cadeira é a minha referência, né? Então, ela vai ser minha origem, né? do meu eixo de coordenadas. No caso aqui só tem uma coordenada, né? Então, eu estou inicialmente sentado nela. Qual é a minha distância com relação a ela? Nada, zero. Então, a minha coordenada aqui é zero. R igual a zero, ou se preferir chamar x igual a zero, é só a cor da grama, tá? Então, aqui, eu tenho algumas alternativas. Na verdade, tenho duas alternativas. Eu posso dizer que, para a direita aqui, eu vou dizer assim, ó, vou dizer de que jeito? Com a minha setinha, eu posso dizer que para a direita é positivo. Eu que escolho. Ou eu posso escolher para a esquerda negativo. Eu tenho essa opção. Você que vai marcar no seu desenho, na hora que você estiver resolvendo o problema lá, tal, você que vai dizer, ó, vou falar que para a direita é positivo. Ou não, você pode escolher, para a esquerda é positivo. O que significa para a direita positivo? Que na hora em que esse meu camarada estiver aqui, né, a coordenada dele agora é essa que está aqui, vou chamar de R'. Então, R' é uma coordenada positiva. Por exemplo, a partir da origem, ele foi andando, chegou lá na frente, é mais 3 metros. Aí, quando ele estava lá atrás,
coordenada dele agora é essa aqui, essa é a posição dele. R, duas linhas. Antes, lá atrás. Então, ele está para trás, do lado, né? Se eu estou dizendo que é positivo para a direita, então aqui é negativo. Joia, beleza. E se eu tivesse optado no sentido contrário? Se eu tivesse optado por para a esquerda positivo. Então, agora muda, tá? Nesse caso agora, a coordenada dele, quando ele está aqui atrás, passa a ser o quê? Positivo. E a coordenada dele do lado de cá, agora para a esquerda é positivo, 0, para cá, negativo. Inverte. Você que escolhe, beleza? Tudo bem. Alguma dúvida não, né? Se eu estou dizendo que ele está indo da esquerda e para a direita, e para a direita é positivo, então eu vou marcar aqui, ó, com as mesmas cores. Esse é o documento dele. Se para a direita é positivo, eu escolhi e ele está indo para a direita, então a velocidade dele é positiva, porque ele está indo em direção. Essa palavra não é legal na física, em direção, mas a gente fala assim. Ele está indo no sentido positivo, né? Se eu estou indo no sentido que eu disse que era positivo, então a velocidade dele ali é positiva. O sol chega cedo. Então, o que acontece? Né? E agora, se eu disse que para a esquerda era positivo? Se eu disse que para a esquerda era positivo, ele está indo para a direita. Agora, ele está indo no sentido contrário ao positivo. Ou seja, ele está no sentido negativo. Então, aqui, agora, a velocidade passa a ser negativa. Se no primeiro caso, a velocidade dele era de 10 metros por segundo, então ele está correndo. 10 metros por segundo é bastante rápido. Tá? Se 10 metros por segundo, né, quando ele está indo para a direita, que é o que eu chamei de positivo, então a velocidade dele é mais 10 metros por segundo. Se pelo contrário, eu disse que positivo é para a esquerda, agora a velocidade dele é menos 10 metros por segundo. Então, de que jeito você vai jogar nas equações? Do jeito que você está admitindo que é. Então, se a velocidade é positiva, se qualquer problema que você está colocando aqui, você vai entrar com mais 10 metros por segundo. Se você optar por colocar no sentido contrário, positivo, então vai virar menos 10 metros por segundo. Como é que você vai jogar nas equações? Você vai jogar com menos 10 metros por segundo. É isso que você tem que tomar cuidado. Tá? Vou dar um exemplo agora bem legal aqui, ó, com relação a um movimento com aceleração. Tá? Por exemplo, né, jogar alguma coisa para cima. É bem típico, bem característico disso daqui. Tá? Jogar para cima. É lançamento. A gente vai falar disso daqui a pouco. Né? Você joga um objeto para cima. Subiu, desceu. Tá? Então, é um movimento que tem aceleração. Né? Que é a aceleração. Quem é... Ó, a velocidade está mudando? Joguei para cima. Quando eu jogo, ela sai da minha mão com uma certa velocidade. Para cima. É positivo ou negativo? Não sei, não falei o que é positivo e negativo ainda. Então, ela sai com uma certa velocidade para cima. O que eu vejo? Ela vai indo, vai diminuindo a velocidade, chega no ponto, vamos dizer, vou chamar de ponto mais alto, ela para, velocidade para, né? Velocidade zero, ela para, e aí ela volta.
Olha só, se eu disser que para cima é positivo, então ela sai com uma velocidade positiva. Chegou no ponto mais alto, ela para, a velocidade é zero. Depois ela volta agora com velocidade negativa. Muito parecido com o que a gente tinha visto aqui, ó. Num ponto qualquer, aqui, a inclinação é positiva. No ponto mais alto, a coordenada maior aqui, ó, a inclinação é zero, não tem velocidade. E depois, inclinação negativa. Então, movimento acelerado. Quem é a aceleração? A gente sabe, já descobre, né, que nesse caso, a aceleração é a aceleração da gravidade. A gente chama ela de G, que é um caso particular, né, do nosso planeta Terra, né? Isso aqui é em módulo, ela pode ser tanto positivo e negativo. Eu que vou dizer se é positivo e negativo. Ela é de, vou arredondar aqui, o certo é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Mas a gente vai arredondar isso aí para nossas contas aqui sempre, tá? Para 10 metros por segundo ao quadrado, tá? É a unidade de aceleração. Eu não discuti unidades com vocês, mas a gente vai fazendo isso devagarzinho, tá? Essa é a aceleração da gravidade, por conta da atração gravitacional, né? Do planeta Terra, o nosso corpo, né? Com as massas que estão aqui. Vão para a Lua, é outro planeta, então é outra massa lá na Lua, né? Do corpo celeste, a Lua. Então vai ter outra aceleração. Vou para Júpiter, outra aceleração, tá? E essa aceleração tem uma característica muito particular, né? Como ela está associada, né, à atração gravitacional, então toda vez que eu fizer um desenho do tipo assim, ó, aqui é a minha terra, o meu chão, o planeta Terra está para cá, então qualquer corpo que esteja aqui, de massa m, vai ter uma aceleração para baixo. Então a aceleração dele aqui vai ser g, tá? Então, eu jogo ele para cima. Vou tentar desenhar isso daqui. Então, ele vai, né? Eu vou tentar a trajetória dele. Então, eu jogo ele para cima, ele vai subindo. Claro que ele vai e volta pelo mesmo caminho. Eu não vou conseguir desenhar isso. Então, é um desenho didático. Ele vai, para e volta, né? Então, como é que eu vou ilustrar isso? Ele para, vai e volta. Né? Claro que é o mesmo caminho. Vai e volta, né? Então, a trajetória dele, o caminho que ele percorre é esse, né? Ele, aqui, vai ter uma certa velocidade para cima. Quando ele está aqui, ele não tem velocidade, porque no ponto mais alto, ele para. E depois, na hora que ele está descendo, a velocidade dele está para baixo. O que é positivo e o que é negativo aí? Depende de como eu vou escolher a situação. Tá? O que todo mundo sai fazendo? Sai fazendo o quê? Coloca a referência aonde? No chão. É um caso particular. Pode mudar? Pode. Esqueci até do tio aqui, né? Deixa eu puxar para cá. Então, normalmente as pessoas colocam a referência aqui, ó, no chão. É um exemplo. Então, aqui é o meu y, aqui seria o meu x. Ah, o que significa isso? Né? Que o zero é no chão. O movimento é vertical, né? Vou até tirar esse x daqui para não confundir ninguém. Então, meu zero está aqui. E eu desenhei a setinha para cima, quer dizer, então, que para cima é positivo. Eu fiz isso, eu optei por fazer isso. Poderia fazer diferente? Poderia. Tá? Mas o que acontece quando eu faço isso para cima? Nas minhas equações, como é que vai ser? O fato de ser para cima, positivo, a aceleração, então, ela é o quê? Então, ela é sempre para baixo.
Eu optei por colocar positivo para cima. Então, a aceleração aqui, que é o meu G, ela é negativa. Ou seja, eu já sei quanto que vale. G, né? Vai ser igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, lá nas minhas equaçõezinhas de resolver os problemas, eu vou ter que entrar com 10 metros por segundo ao quadrado? Não, eu vou ter que entrar com menos. Por quê? Porque eu escolhi isso. Né? Qual é a altura dela, a posição, né, dela nesse instante que está aqui? Qual que é a coordenada y dela, ou a altura? É uma altura positiva ou negativa? Nesse instante em que ela está aqui em cima, ela está para cima. Então, aqui, esse cara que está aqui é um valor positivo. Beleza? Com relação às velocidades. Na subida, então vou colocar aqui, ó, um índice. Velocidade na subida tá para cima. Para cima é positivo, maior que zero. E a velocidade na descida tá para baixo. Então ela passa a ser negativa. Tá? Se eu fizer um gráfico agora, olha só, né? Um gráfico da posição. Agora, né? Eu chamei de y a posição. Então, lá nas equaçõezinhas estava R. Eu chamei de y. Pode? Pode. Não precisa, né? Então, a posição y em função do tempo vai ser a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Só que aqui, né, era, né? Então, a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, né? Quanto que é a aceleração? Menos 10 tempo ao quadrado sobre 2. 10 sobre 2, 5 t ao quadrado. Como é que é o gráfico desse camarada aqui? Olha, é uma parábola? É. Só que o a que multiplica a variável ao quadrado é negativo. Então, a concavidade dela vai ter que ser para onde? Para baixo. Onde eu desenhei isso? Está aqui. Exatamente. Né? Porque ali eu estou chamando y. Y inicial. Né? Então, a velocidade. Então, aqui ela está subindo, né? Quando ela está subindo, a velocidade é positiva. Deixa eu... Olha só como é que é legal o negócio, né? Então, quando ele está subindo, a velocidade é positiva. Na hora que ele está subindo, ele saiu, está subindo, a inclinação é aqui, positivo. Chegou na altura máxima, velocidade zero. Na descida, inclinação negativa, velocidade negativa. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Então, são exemplos, né, do que é positivo e negativo. Tem que tomar cuidado com relação a isso. Né? Quem escolhe é você. Se eu tivesse escolhido positivo para baixo, inverte os sinais todos. Eu poderia ter colocado a minha referência no ponto mais alto. Então, a posição mais alta seria 0. Né? E aí o gráfico vai mudando. Muda a coordenada inicial, muda, né, a velocidade inicial, porque agora eu estou medindo lá, né,
no ponto mais alto, que a velocidade é zero. E aí, então, isso vai dependendo. Isso aí é problemático? Esse é o problema da cinemática. Para falar a verdade para vocês. Você escolhe. E aí, dependendo do que você escolher, pode ser diferente do resultado do seu colega. Né? A forma como você está trabalhando o problema. Mas, se eu perguntar para vocês, né, quanto tempo leva para eu jogo a caneta, quanto tempo ela demora para ela subir e cair na minha mão? Isso não depende de onde você coloca a sua referência, se positivo para cima ou negativo, para cima ou para baixo, não importa, né? A forma de resolver o problema é que vai mudar, mas o resultado não pode mudar, tá? A gente vai dar alguns exemplos disso. 10h15, terminei meus exemplos, minhas observações. Quero falar agora que, por exemplo, né, são aplicações já, beleza? Posso continuar? Pode sim, professor. Obrigado. Né? Eu disse sempre para vocês assim que a gente vai fazer isso. Vamos apresentar os conceitos de física, né, tal, e vamos aplicar, né, a biologia. No caso aqui, estamos começando coisa simples, a questão mesmo o primeiro exemplo é caminhada e corrida, né? Uma coisa que talvez vocês não perceberem, eu me esqueci de evidenciar, né, explicitar isso, né, é que apesar da biologia ser muito ampla, né, gigantesca, né, a gente tem reino animal aí, vegetal, né, são gigantescos, né, na apresentação que eu fiz na aula passada, né, vocês viram que o foco do curso de biofísica está, vamos dizer assim, 60, 70% dele ligado ao animal, ao homem, tá? Mas a gente vai discutir muitas coisas também, tá? A respeito do mundo vegetal, né? Tá, então aqui a aplicação primeira que tem aqui é caminhada, né? Só para a gente ter algumas noções, né? Caminhada e depois corrida, tá? Vamos falar, por exemplo, hoje do Usain Bolt, tá? Numa caminhada, coisa bem simples. Como é que a gente, né? Eu tenho que fazer o desenho do meu bonequinho, né? Tem um camarada aqui. Como é que eu desenhei ele? Estou vendo ele de lado, perfil, né? E esse cara daqui até aqui é o tamanho da perna dele. Então, L é o comprimento da perna. O que eu estou interessado? Né? Na passada dele, na caminhada. Então, na caminhada, o camarada, no passo dele, ele está caminhando meio que zumbi. Esse cara é esse cara aqui, em particular, delta R é a passada, né? O tamanho da passada. Os caras, né? Vamos focar nesse triângulo que se forma aqui, tá? Em média, então, nesse triângulo, tá? A gente vai ter algo do tipo assim, ó. Eu vou tentar fazer. Esse é o triângulo da passada. Ai, ai.
Garanto pra vocês que no quadro fica legal, tá? Qual que é o comprimento da perna? L. A outra perna? L. Qual que é esse tamanho que está aqui? É a passada. Delta R é aproximadamente L, tá? Então, quando a gente faz esses estudos aí, na média, claro que varia, depende da passada. Você pode dar uma passada mais larga, uma passada mais curta, né? Tal, né? Uma caminhada normal, tá? É mais ou menos isso que a gente tem, tá? Né? Em valores médios, claro, né? Que o tamanho da passada é aproximadamente o tamanho da perna. Quer dizer, então, que um camarada mais alto tem pernas mais compridas, a passada dele é maior do que um camarada mais baixinho que tem as perninhas mais curtas, tá? Então, forma o quê? Aqui um triângulo isósceles, né? E aí, como é que a gente, então, equaciona, vamos dizer assim, né? Em média, o que a gente tem nos smartwatches, né, tal, que mede, a gente fica ali o dia inteiro ali com ele, né, ele mede o número de passadas, dá passadas por, né, diz pra gente, por exemplo, quando a gente vai fazer uma caminhada, o ritmo da passada, né, o que que é o ritmo da passada, né? Ah, é o número de passos por unidade de tempo, pode estar por medir, faz uma média por minuto, mede por hora, mede por segundo, né? Então, né, o ritmo da caminhada, ele é o quê? É um número de passos por tempo, né? Dou tantos passos por segundo, né? Porém, a cada passo, eu ando uma certa distância, que é aproximadamente L. Então, o ritmo da caminhada, ela define para mim a velocidade da caminhada. Como? Número de passos, cada passo L, então é só multiplicar. Quanto que eu andei? Número de passos vezes L, aproximadamente, no tempo. Isso aqui, então, é o espaço total percorrido naquele intervalo de tempo, T. Professor, Oi. nesse caso, se eu fosse representar em gráfico, eu representaria pela função do primeiro grau? Aí depende se a sua velocidade for constante, é uma função de primeiro grau, tá? Aí o que eu vou mostrar é assim, se for uma velocidade primeiro, se for constante, vai ficar uma reta, né? A posição em função do tempo, né? Isso aqui dá a velocidade, né? Que eu estou falando só em termos médios, né? Então, olha só, o que eu quero mostrar aqui é que a velocidade média ela vai ser um número, né, de passos, né? Então, vai ser um certo n vezes o comprimento da passada dividido pelo tempo, tá? Isso significa o que para mim? Se duas pessoas com tamanhos de pernas diferentes, né? Um cara alto e um cara baixo, observem para mim, respondam para mim se isso não faz sentido. Um camarada alto e um camarada baixo. Ambos tendo o mesmo ritmo de caminhada, ou seja, ambos dão, por exemplo, um passo por segundo. Um passo por segundo. Dando um exemplo de um número, tá? Um passo por segundo. O cara grandão, em uma passada, ele anda, por exemplo, vamos colocar aí, 1 metro, enquanto que o camarada pequenininho, ele vai andar 60 centímetros, 0,6 metros. Mas eles estão andando no mesmo ritmo. Uma passada, 1 metro. Uma passada do pequenininho, 0,6 metros. Segunda passada, outro metro. Segunda passada, 0,6. Né? Em duas passadas, o grandão andou 2 metros. Quanto que o pequenininho andou? 1,2 metros. Né?
Isso tudo acontecendo no mesmo intervalo de tempo. O ritmo é uma passada por segundo, né? Ou seja, a velocidade do grandão é maior do que a velocidade do pequenininho. Acaba sendo. Isso é mais natural. Para o mesmo ritmo de caminhada. O pequenininho, se ele quiser correr junto, o que ele vai ter que fazer? Se ele quiser se manter ao lado do grandão, vai ter que imprimir um ritmo de caminhada maior do que o grandão, né? A gente vê isso na natureza, né? Observem animais presas fugindo de predadores, tá? Observem isso, tá? Enquanto você pega um leopardo, que praticamente a cada passada, na verdade, é um pulo, né? Ou seja, o L dele é muito grande, né? Presas pequenininhas, né? Para conseguirem a mesma velocidade, eles têm que dar mais passadas por tempo, né? Por unidade de tempo. Então você vê, né? O predador, né? Não em câmera lenta, é claro, mas você vê ele, né? Dando os seus saltos normal, enquanto que a presa, você vê que ela está na toada gigante, né? Por quê? Porque ela tem que ter uma velocidade maior. E para ter uma velocidade maior, ela tem que ter um ritmo maior. Simples assim, né? Então, isso me leva a falei da caminhada, então eu quero falar da corrida agora, tá? A corrida é a caminhada de forma mais veloz, mas eu quero falar para vocês de uma competição, né? Por exemplo, uma corrida 100 metros rasos, falar do Usain Bolt. Usain Bolt tem, o cara bateu vários recordes, né, enquanto ele estava no vigor físico, né, no auge da sua capacidade, né, física, né, imbatível, cara. Por quê? Ele tinha duas grandes vantagens com relação aos seus concorrentes. A primeira delas, né, não a principal, mas a primeira delas é o quê? Depois, se vocês quiserem, vão aí no YouTube aí e caçam aí algumas imagens de corrida dele, né? A primeira vantagem dele é que ele é alto. A estatura dele, para um corredor de 100 metros rasos, né? Ela é acima da média. Então, o L dele é maior, né? Então, com a mesma toada, toada é coisa de mineiro meu aqui, né? O mesmo ritmo de corrida, de caminhada, ou seja, o número de passos por unidade de tempo, né? Ele acaba desenvolvendo uma velocidade maior e supera os seus concorrentes, certo? Então, essa é uma primeira vantagem. Porém, o camarada baixinho pode, se tiver vigor físico, imprimir um ritmo maior, apesar da passada dele ser menor, e tem um ritmo, né, maior e acaba compensando. Então, o Usain Bolt, para poder realmente ganhar a corrida, ele não só, né, tira vantagem, mas ele também tem que manter, né, um ritmo acima dos seus concorrentes. Então, vamos falar um pouco de uma corrida. Né? Agora sim vou falar de gráfico, tá? Porque eu quero mostrar o que acontece. Tá? Isso é importante para ilustrar, são aplicações daquilo tudo que a gente está falando. Né? Aqui eu quero colocar a velocidade do corredor em função do tempo, numa corrida. O que é isso? O cara está lá, né, na posição lá da largada. Quanto que é a velocidade dele? Está parado lá na largada, não saiu ainda. A velocidade dele é 0. Ele não gosta da bolinha de jeito nenhum. Tem que fazer uma bolinha com um jeitinho muito carinhoso, senão ele não aceita. Aí, ele está lá parado. Disparou. Pá, dispara o cronômetro. Então, ele sai de 0, da velocidade 0, que ele está lá parado. E aí, o que ele tem que fazer? Olha só qual é a palavra que eu vou usar. Ele acelera. Ele tem que aumentar a velocidade dele
um valor máximo que ele conseguir. Ele quer ganhar a corrida, ele quer chegar no final dos 100 metros, né, primeiro, né, tem que ter maior velocidade. Então, a velocidade dele, né, nos instantes iniciais, vai mudando, vai aumentando, aumentando, aumentando. Fisicamente, chega uma hora em que ele não consegue mais aumentar a velocidade dele, tá? É uma limitação de músculo, força, tá? Ele não consegue mais sustentar o aumento de velocidade. A partir de um certo instante, ele tem que ser capaz de, né, não aumentar. Se ele não aumenta, ele tem que manter. Ele não pode sair, ó, acelera, 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 aumenta a velocidade, ai, cansei, parei. Não. E aí vai diminuindo. Não, ele tem que manter a velocidade. Então, o que os caras conseguem fazer? Como é que é o ritmo? Ele vai aumentando a velocidade até um certo valor, e aí, a partir de um certo instante, a velocidade permanece agora constante. Então, aqui tem... Vou colocar aqui, desculpa, vou colocar. Não ficou retinho, mas acho que vocês entendem, né? Uma certa velocidade máxima, né? Vamos falar aqui de dar alguns valores aproximados, né? Quanto tempo demora, em média, uma corrida de 100 metros rasos? Os recordes estão aí em torno na casa dos 9 segundos. Mas vamos arredondar. Um excelente corredor de 100 metros rasos, né, faz aí os 100 metros em 10 segundos. Então, em algum momento aqui ele chega lá. Aqui, se eu estou medindo em segundos, então aqui é o meu 10 segundos. Tá? Então, eu disse para vocês que, né, a área embaixo da curva, no gráfico de velocidade por tempo, é o que ele percorre. Então, essa área que está aqui, ó, se eu calcular essa área, de alguma forma calcular essa área aqui, no caso do exemplo que eu estou dando, isso aqui é 100 metros. Né? Então, aqui a gente tem como calcular, por exemplo, qual é a velocidade média dele. Velocidade média é o quanto ele percorre? 100 metros. Em quanto tempo? Em 10 segundos. Então, a velocidade média de um corredor, né, é de aproximadamente 10 metros por segundo. Talvez aí quem é fã de academia aí, já foi pegar, né, esteira, né, fazer esteira, né? Bom, também depende da esteira, né? Mas assim, uma esteira boa, né? Reguladinha e tal, lá, quando você está lá caminhando ou correndo, você regula a velocidade, né? Aquilo ali era para ser calibradinho, né? Real. Vocês já tentaram colocar lá a velocidade de 10, que seria 10 metros por segundo, né? E sustentar aquela velocidade? Então, 10 metros por segundo não é coisa fácil de segurar, não. Né? Beleza, então essa é uma informação importante. Mas quem ganha a corrida? Então, é o camarada que, claro, vai ter, né, uma velocidade, vai percorrer os 100 metros, né, primeiro, joia? Né? Então, se os 100 metros é a área embaixo, de que maneira eu poderia chegar primeiro? Eu poderia fazer isso, ó. Se eu fizer isso, cuidado, eu vou tentar fazer um desenho. Né? Eu poderia fazer isso. Ó. Agora eu ganhei. Ganhei que área?
Agora eu tenho essa área a mais aqui, ó. A mais. A área é o que você percorre, certo? Da onde que eu vou tirar essa área? Seguindo aqui. Daqui. Cheguei aqui, é a mesma coisa. Só que agora aqui, sei lá, telinha. Essa área que está aqui, eu tirei daqui, coloquei lá. E é em cinza, né? Essa parte toda que está embaixo aqui agora, continua sendo 100 metros. Só que, como eu puxei para cá, o tempo diminuiu. Certo? Entender? A área tem que ser a mesma. São 100 metros que ele tem que percorrer. Então, eu tenho uma alternativa para diminuir o tempo em que eu estou percorrendo os 100 metros, seria fazer isso. Puxar ela para cá. Certo? O que significa isso? Significa que... Eu vou até ter que puxar para baixo, que apertou. O que apertou? Às vezes a gente quer economizar. Agora a velocidade média... Desculpa, velocidade média. Velocidade média continua a mesma, não mudou. A velocidade máxima agora é maior. Né? Então, você precisa atingir uma velocidade máxima maior. Para atingir uma velocidade máxima maior, o que acontece? No período em que você está acelerando, né? Então, aqui são duas partes diferentes. Você acelera, aumenta a velocidade até um certo valor máximo e depois permanece com a velocidade constante. Velocidade constante não tem mais aceleração. Então, no período em que você está lá acelerando, você não, o cara está lá acelerando, né? A velocidade está aumentando. A aceleração, no caso inicial, é uma. No segundo caso, é outra. Pergunto para vocês. No segundo caso, em vez, a aceleração é maior ou menor? Maior. Por quê? Porque num gráfico de velocidade por tempo, a inclinação é a aceleração. No primeiro caso, a inclinação é essa, naquela etapa de aceleração. No segundo caso, a aceleração é maior porque a inclinação aumentou. E então, o seguinte, né? O camarada, para ganhar a corrida, ele tem que ter uma aceleração maior. E aí, o camarada perguntou, né? Voltamos na segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é igual a força pela massa. A aceleração depende da força que você aplica. Então, o camarada, para ter uma maior aceleração, ele tem que ter força. Corredor de 100 metros raso. É tudo magrelinho, que nem corredor de maratona? Pequenininho, molinho, fininho. Não, né? Os caras parecem touro. Tem um camarada dos anos 80 lá, o Ben Johnson, dava até medo de olhar o cara, porque o cara tinha uns braços que era desse tamanho. Os caras são fortes. Usain Bolt é fraco? Não, olha para a cara dele, né? Para o corpo dele. Além dele ser alto, ele é forte. Né? E o Usain Bolt, então, ele ganhava tudo, arrebentava tudo. Por quê? Né? Primeiro, porque ele tinha uma vantagem na estatura. Segundo, porque ele conseguia, isso é uma questão física dele, tem que se estudar biologicamente por que ele, né, a parte muscular dele, né, é mais eficiente e conseguia imprimir uma força maior. Então, ele conseguia acelerar, né, mais e por mais tempo. Ainda tem isso ainda. Pra falar a verdade, o Usain Bolt fazia isso aqui, ó. O meu desenho aqui foi didático, né? Se a gente for fazer mesmo o Usain Bolt, ele fazia isso aqui, ó.
Aqui é o tempo em que o cara para de acelerar, né? Os caras normais. O Usain Bolt não. O Usain Bolt continuava acelerando até lá na frente. A inclinação aqui vai ficar exagerado, mas é isso mesmo. Então ele parava de acelerar aqui. Então ele acelerava mais por mais tempo. Então ele acabava puxando esse cara para mais para baixo ainda o tempo. Aí não tinha ninguém que batia ele, tá? Então esse é um exemplozinho, nossa, graças a Deus, consegui terminar. 10h40, tá? Então esse é um exemplo de aplicações aqui para a gente entender. Por que que, né, o Usain Bolt, ele tinha uma capacidade muscular mais, né? Aí os caras da fisiologia tentam explicar isso para a gente, né? E as coisas que a gente vai discutir daqui a pouquinho, próxima aula, é a dinâmica, que é exatamente isso, força. Vamos falar de músculos na próxima aula, tá? As aplicações do que a gente vai tratar na próxima aula é força, beleza? Parte muscular. Galera, paro por aqui, agradeço a atenção de vocês e aproveito os minutinhos finais para dizer o seguinte. Ainda hoje, o Moodle vai estar no ar lá, tá? Eles juntaram as páginas e aí eu vou colocar no ar. Vou colocar no ar quer dizer o quê? Vou colocar as coisas lá, certo? Então, lá você sempre vai encontrar, você vai encontrar o nosso contrato, que eu apresentei na aula passada, por tópico, em cada tópico você vai ter o capítulo do livro, vai ter nota de aula. O que é nota de aula? É o PDF disso que eu estou rabiscando aqui, tá? Então, você vai acompanhando dia a dia, eu vou atualizando esse PDF lá. No final das contas, você vai ter o quê? Um PDFão bem compridão com as notas de aula, né, toda associada a esse tópico, né? Então, vai ter o capítulo do livro correspondente, vai ter do tópico, né, correspondente, as notas de aula, lista de exercícios, link, eu disse para vocês que essas aulas gravadas vão lá para o YouTube, então vou colocar lá no Moodle também o link, tá? E vou também, aula a aula, mandar um e-mail para vocês. Ó, o link da aula de hoje, aula número 2, tá lá no YouTube. A aula da semana de terça-feira já tá lá na página. Então, para quem perder, ou olha o e-mail, ou entra lá no Moodle que vai estar lá. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Um bom restinho de semana. E até terça-feira da semana que vem. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Júlio. Tchau, professor. Bom dia. Obrigado. Bom dia para você também, Nicole. Bom dia, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Falou, moçada. Bom dia, professor. Obrigado. Bom dia. Vou falar para todo mundo. De nada, Santi.